Muito bem, vamos lá então para mais um diário aqui do trade, do projeto do 1000 a 1 milhão. Eu ainda não tenho aqui os $1000, mas o objetivo de chegar a 1 milhão permanece. Esse é o maior objetivo. Vamos lá. Eu estou aberto aqui com o gráfico do dólar, então o dólar fechando em queda. A compra 5,18 e a venda 5,19. E eu estou aberto aqui em 3 operações agora, né? Estou aberto no petróleo, no USD CHF e no euro USD. Então a minha primeira operação que eu fiz foi contra o dólar, a favor do euro. E a segunda operação que eu abri foi a favor do dólar, né? Contra o franco suíço. Então aqui uma das operações está bem positivo, porque como o dólar vem baixando aqui, então vem perdendo força contra as outras moedas. E aqui como eu fiz também uma compra a favor do dólar, e aí eu estou segurando esse movimento de baixa aqui. Tá? No petróleo aqui então, o movimento já aconteceu a mais de 2%, isso é interessante aqui para o meu trade, tá chegando perto dos 4%, e a minha entrada aqui ficou bem na mínima do dia de hoje, isso é muito bom, dá para eu deixar aqui o próximo dia fechar para eu ver o que vai acontecer. Enquanto isso, ganhando aqui um swap positivo no petróleo. No USD-CHF, onde eu estou negativo, então eu fiz a compra aqui pensando no movimento de alta desse ativo, e não aconteceu. Então ele baixou ali perto dos 2%, alcançou os 2% no dia, mas eu não fiz nenhuma adição, nenhum ajuste de posição, porque ali é um alerta para mim, nos 2%, então perto dessa região aqui para baixo desse 2% é onde aí eu vou buscar fazer algum ajuste. Antes disso não tem por que eu estar fazendo nada, é só esperar mesmo o preço trabalhar. E aqui no SDCHF o swap é positivo, então está ali pagando 0,08 centavos de dólar. No euro USD, já que eu acertei o lado, digamos assim, então na compra, né? Ele já está ali acima dos 2%. A minha entrada também está bem abaixo ali do movimento. Aliás, se eu colocar no semanal aqui, está bem interessante, porque está abaixo da barra do semanal. E o meu alvo lá, eu já coloquei um alvo ali para alcançar ali os 4% em 47,76. Caso eu chegue lá, é um ótimo trade, pensando aqui no saldo que eu tenho em conta, certo? Então, basicamente isso. Se eu encerrar todas as operações nesse momento aqui, eu fico com um saldo positivo de $28 e o capital líquido ele vai para $138 mais ou menos. Eu não vou fazer isso no momento, porque agora eu tenho que gerenciar o trade que está em andamento. E é isso. Dá uma olhada aqui bem rápido aqui nos principais ativos que estão em aberto. Então no índice aqui de Hong Kong aqui, teve um movimento de alta aqui no dia anterior, ali às 2 horas e 10 minutos vai abrir o mercado. E agora o próximo movimento pensando aqui é pensar na abertura e nessa máxima, buscar aqui a alta. Lembrando que não é nenhuma recomendação, mas é só uma simples visão que eu tenho aqui do mercado. O índice japonês aqui está bem estável agora até o momento, praticamente lateralizado aqui, ele não está rompendo as máximas e nem a mínima. O Dow Jones aqui também, ele está bem estável aqui nessa região agora, e ficar de olho aqui para qual lado que o preço vai disparar e tentar entrar a favor dessa tendência. Já o Bitcoin aqui, eu estava visualizando aqui para que o preço chegasse em torno dos 85 mil, não chegou exatamente lá nos 85 mil, chegou perto, mas não alcançou os 85 mil, e agora o preço está tendo essa retomada aqui. Então, pensando exatamente agora num movimento aqui, seria interessante pensar nesse movimento de alta aqui e buscar aqui essas máximas mais ou menos, que seria bem interessante, que dá aproximadamente daqui até lá o próximo 7 a 8% seria interessante no Bitcoin. Já o ouro, ele vinha aqui rompendo a máxima histórica acima dos $5.000 aqui, bem interessante para quem vem comprando ouro aí, tá sorrindo à toa. O índice, então, eu tinha visto aqui um movimento de correção, imaginava que ele viria abaixo, e não foi o que aconteceu, ele foi rompendo ali também o topo histórico, e
mais uma vez aqui fechando acima do... rompendo o topo histórico, né, em 181 mil pontos. Aí a posição que eu estou em aberto aqui, Euro-USD, eu já falei sobre o Euro-USD, já tenho aqui a minha proteção no semanal bem interessante, esperando chegar lá nos 4% de alta para poder realizar o lucro dessa operação. Já os outros aqui, ó, GBP-USD, como todas as outras operações estão contra o dólar, então aqui esse ativo, o GBP, ele está em movimento de alta. Pensando nisso aqui, dava para pensar aqui no movimento de alta aqui. Obviamente eu não vou entrar aqui nesses ativos porque eu já estou aberto em outros 3 ativos e não tenho saldo suficiente para abrir outras operações. Mas pensar aqui no movimento de alta no GBP-USD. Já o AUD-USD, mesma visão, pensando no movimento de alta aqui, pensando na máxima e na mínima. Já aconteceu aqui o movimento, na verdade, ó, já abriu acima do dia anterior, então já está acontecendo um movimento de alta aqui e, bom, é isso, é seguir a tendência. NZD-USD, mesma ideia aqui, ó, já aconteceu o rompimento da máxima e aqui já andou aí com 1,5%, já chegou a andar um pouco mais de 0,5%. O USD-JPY aí está indo para baixo, porque contra o dólar, certo? Aconteceu o rompimento aqui da mínima anterior, já abriu com gap de baixa e já está andando aí de quase 2% aqui de baixa no USD-JPY. Então, essas operações eu não peguei porque não tenho saldo suficiente para poder entrar nessa operação. Já o USD-CHF, que eu estou comprado, então, onde eu estou negativo aqui, né? De repente o preço volte aqui. Prestar bem atenção que quando o preço começar a voltar aqui, ali no Euro-USD, o preço também provavelmente pode voltar. Só que no Euro-USD, como eu já falei, o mínimo que eu vou sair nessa operação é com 10 dólares e 70 centavos. Então, saindo positivo. O USD-CAD, mesma coisa, indo no movimento de baixa. E seria isso. O que eu quero deixar aqui, falando da minha análise, o que eu vejo no gráfico é o seguinte. Antigamente, quando eu comecei a operar, eu estava aprendendo como fazer as operações no mercado, eu tentava ver aqui para trás as regiões importantes, para que se o preço chegasse naquela região, então eu começava a fazer várias marcações de regiões aqui que eu achava interessante, para poder topo aqui, fundo lá embaixo, e isso deixava o gráfico cheio de linhas e eu me confundia bastante na época. Então vim fazendo trade, operando aí no decorrer dos anos e vim aprendendo um pouco mais sobre isso. O que eu vejo hoje? Qual que é a minha visão? Para que vocês tenham um pouco de uma ideia, para que eu deixe gravado isso aqui, para que também quando eu possa ver um novo vídeo, eu refletir sobre o que eu estou fazendo. Eu procuro agora olhar o gráfico então da direita para a esquerda. Por exemplo, esse gráfico que está aberto aqui mesmo, o SD-CAD aqui, eu olho essa última barra aqui, e agora eu vou visualizar o que eu faria nessa operação, o que eu buscaria, né? Só tem 2 opções, comprar ou vender. Então, o mercado, apesar de ser um pouco complicado assim, não é difícil, é simples de operar e entender. Então, essa última barra aqui, por exemplo, como ela me mostrou uma direção forte aqui no movimento, a princípio, o meu pensamento aqui é na venda. Então, o que eu vou buscar aqui é que aconteça a continuidade desse último candle aqui, dessa última tendência que aconteceu aqui, para que eu possa fazer uma venda. E se fosse um candle de alta também considerável, eu pensaria na compra, né? Então, basicamente, é isso. Obviamente, tem muito mais outras coisas aqui por trás que a gente acaba olhando, mas basicamente é isso. E aí sim, daqui para trás, eu vou olhar algumas regiões mais próximas aqui, para daí eu pensar aonde seria um possível alvo, ou um possível ajuste de posição, ou stop. Mas o ajuste de posição, a princípio, eu estou levando ali pelas porcentagens, e obviamente eu vou utilizar as regiões também mais próximas para poder ajustar o trade, ou sair com algum lucro, né? Então o vídeo de hoje fica por aqui.
e até o próximo vídeo. Falou!